Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema, continuando com os nossos vídeos, com os estudos sobre a ótica da doutrina espírita, nós vamos falar da origem das colônias espirituais. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal. Bom, em nossos últimos estudos, temos comentado algumas coisas sobre as cidades no espaço, locais onde com certeza já estivemos e para lá regressaremos. Então hoje vamos comentar alguma coisa sobre as origens dessas cidades espirituais, pelo menos as mais conhecidas de nós brasileiros. A época da criação dessas cidades, sua fundação, etc., é muito diferente. André Luiz, em suas obras através do Chico Xavier, comentou sobre muitas colônias. Nosso Lar, por exemplo, foi fundada no século XVI por portugueses desencarnados aqui no Brasil, que morreram aqui no Brasil. Existem dados também sobre a colônia socorrista como uma das mais antigas e é ligada a um umbral para atendimento aos espíritos que ali estão, chamada de socorrista, né? A colônia Campo da Paz, que segundo consta é bem próxima da Terra, e essa colônia foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus, que a criaram para atendimento aos que desencarnaram em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. André Luiz comentou que também o espírito Fabiano de Cristo fundou a Casa Transitória de Fabiano. No livro Além da Morte, de Divaldo Pereira Franco, é citada também a colônia Redenção. Esta foi criada na época da escravatura e, segundo consta, para receber espíritos de escravos sequiosos de vingança e em sofrimento. O reverendo George Valley Hauer, assessorada por sua mãe, desencarnada, e mais um grupo de espíritos, falou em sua obra A Vida Além do Véu, a existência da colônia da música, onde a arte é cultivada em todos os aspectos. Enfim, não há como registrar quando teve início as colônias espirituais, porque nem a ciência ainda conseguiu definir quando o homem habitou pela primeira vez a Terra. As que estão próximas à Terra sempre sofrem as mesmas influências do planeta, mas, afinal, elas foram construídas para atendimento às faixas mais baixas da espiritualidade. Mas existem as colônias dos planos mais elevados e nelas só têm acesso os espíritos que atingiram um certo grau de evolução. E, por outro lado, há finalmente as colônias que pertencem aos espíritos do mal e que ainda estão nos planos pavorosos do mundo invisível. No livro Além da Morte, é citado o seguinte: bandos perigosos sob a direção de mentes cruéis, dificultando a obra de evangelização do mundo. Estas hostes do mal, muitas vezes sob o comando de chefes bárbaros, investem furiosas contra os missionários e tira das mãos deles espíritos infelizes arregimentados por eles. Há um romance mediúnico de nome Apenas uma Sombra de Mulher, de Fernando Dió, onde uma entidade fala de uma colônia de nome Geodemônio, que se situa nas adjacências da Terra,
como uma vasta região habitada por espíritos transviados e malfazejos que praticam o vampirismo, etc. Existem, portanto, colônias para esse tipo de espíritos do mal. Não é um inferno que se fala, porque não tem fogo e nem calor eterno, mas são locais criados para abrigar os pecadores da terra e os demônios. Mas os espíritos que habitam esses locais, um dia, ou em anos, ou séculos, vão se libertar por esforço próprio desse plano deprimente criado pela sua própria mente. Allan Kardec, sobre esses locais, disse o seguinte: venha seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros, cuja preocupação única é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade, o ódio é a sua essência. E continua: enfim, nós não podemos culpar disso os espíritos. Aliás, não podendo culpar disso os espíritos, investem contra os homens, atacando os que lhes parecem mais fracos. Excitar as paixões ruins, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, fazer com que os ambiciosos pavoneiem o seu orgulho para o prazer de abatê-los em seguida, espalhar o erro e a mentira, numa palavra, desviar do bem. Tais são os seus pensamentos dominantes. Claro que espíritos de baixas regiões não podem ir a esferas superiores, mas os de lá, os superiores, podem vir nas esferas inferiores. Espíritos desencarnados estrangeiros também falam as mesmas coisas e dão descrições semelhantes sobre as cidades espirituais. Todos falam a mesma coisa. Ainda no livro A Vida Além do Véu, do reverendo Jorge Valleauer, um relato de um espírito diz o seguinte: o mundo espiritual é a terra aperfeiçoada, exatamente como Kardec disse. Do lado de lá, como aqui, existem montes, rios, florestas lindas e muitas casas, tudo preparado pelos que chegaram antes. Bom, então esse é um breve comentário sobre a origem de cidades espirituais. Esse estudo eu fiz baseado num livro chamado Colônias Espirituais, de Lúcia Loureiro, que na verdade nada mais é do que também um resumo do que se lê em várias obras já editadas falando no assunto. Eu fiz no dia 25 de dezembro de 2003. Bem rapidinho, eu queria também dizer o seguinte: o que a espiritualidade nos passou a respeito dessas cidades espirituais? Quando a gente volta, falece e somos amparados, a gente vai para postos de socorro ou vamos para alguma cidade, alguma colônia, que é uma cidade espiritual. Os espíritas sabem que o nosso lar, que é uma das mais conhecidas, na qual André Luiz foi, fica em cima, assim, geograficamente falando, fica em cima do Rio de Janeiro, naquela região. Mas já nos foi informado também que, por exemplo, não é cada cidade pequena que tem uma cidade espiritual correspondente. E sim, por exemplo, aqui na minha região tem várias cidades pequenas. Então, provavelmente, haverá uma cidade espiritual, uma colônia, no mundo espiritual aqui mais próximo da minha região, que vai absorver os espíritos dessa mesma região. Então, toda grande cidade, por exemplo, do Brasil,
costuma ter, as capitais, as grandes, costuma ter uma colônia espiritual correlata ali, do outro lado. As pequenas são reunidas e vão para uma determinada. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima.